Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa da Arezzo, uma das principais empresas do setor de moda listadas na Bolsa de Valores. Eu vou avaliar os indicadores da empresa, se a ação está cara ou está barata, os proventos que a empresa paga, qual o potencial que a empresa tem de crescimento e além disso eu vou dar a minha opinião sobre o que eu penso da empresa. E antes de nós ir para o conteúdo, eu já peço para deixar o like, isso é muito importante para esse vídeo ser divulgado para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a esse conteúdo. Aproveita também e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E vamos direto para o que interessa. A razão social então é Arezzo Indústria e Comércio S.A. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o valor de mercado da empresa é de pouco menos de 8 bilhões de reais. A empresa está no segmento de listagem do novo mercado, então só tem ações ordinárias e o código é o ARZZ3. A empresa tem um free float de 54,15%. Ela é do setor de consumo cíclico e do segmento de tecidos, vestuário e calçados. E aqui então vocês podem ver as marcas que fazem parte do grupo da Arezzo. A maioria delas são próprias da Arezzo e algumas como a Vans, por exemplo, que a Arezzo ela comprou o direito de negociá-la aqui no Brasil. As empresas do grupo então é a Arezzo, a Schutz, a Alexandre Birman, a Ana Capri, a Fiverr, a Alme, a Vans, a Reserva, que é uma das empresas recém foi comprada, a Troc, a ZZ Mal, a Bal e a MyShoes. E aqui então há também a composição acionária da empresa. Os controladores então têm 45,84% e esses controladores é o Anderson Birman, que é o fundador da empresa, e o Alexandre Birman, que é o filho e atualmente o CEO da empresa. E os administradores então têm 0,01% e os restantes dos 54,15% então são as ações em circulação na bolsa, o que completa então os 100% do capital da empresa. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a ação está cotada a R$ 83,27. A ação ela já teve uma grande valorização desde 2011, quando ela fez o IPO na bolsa. Como vocês podem ver aqui, uma valorização bem expressiva. E aqui então eu trouxe os indicadores mais importantes. O primeiro dele é o PL histórico. Atualmente o PL da empresa está em 33,31 e a média da empresa em 37,56. Mas essa média acabou um pouco distorcida justamente pelo ano de 2020, onde esse indicador ficou bem fora da realidade em 139,82. Então, olhando para os outros anos, a gente consegue ver que essa média é bem menor e ficaria próximo de 25 a 30, mais ou menos. Então, essa mais ou menos é a média que a empresa costuma ser negociada. Olhando somente para esse indicador aqui, não é uma empresa tão barata e como vocês acabaram de ver no gráfico, ela já teve uma grande valorização. Então, isso acaba afetando esse indicador aqui, mas ainda vamos dar uma olhada para entender melhor se ainda vale a pena ou não investir nela. O próximo indicador então é o P sobre VP, atualmente está em 5,53 e a média em 5,57. Então está praticamente na média que a empresa costuma ser negociada e esse indicador aqui ele não está tão alto, é que é bem mais complexo de entender. A Arezzo ela é uma empresa franqueadora, então ela não tem bastante valor patrimonial, porque na maioria das vezes ela não precisa do capital e do patrimônio para fazer o negócio crescer, justamente porque esse investimento ele vai dos franqueados. Então por isso que a Arezzo ela tem um valor patrimonial baixo e por isso que esse indicador aqui fica distorcido. Então é muito importante não comparar esse indicador aqui com uma outra empresa com um modelo de negócios diferente. Então eu trouxe esse indicador aqui como um ponto de atenção para que vocês não se confundam e acabam fazendo uma análise errada da empresa. E aqui então a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, atualmente ela está em 0,09 e essa dívida ela cresceu um pouquinho justamente porque a empresa fez algumas aquisições novas. Anteriormente esse indicador ele era negativo, justamente porque a empresa tinha mais caixa do que dívida. Só que desde 2020 ela veio comprando alguns negócios, ela se aproveitou da pandemia e da fragilidade de algumas empresas e ela comprou esses negócios a um preço mais atrativo. Então por isso que esse endividamento aqui cresceu um pouco, mas ainda está muito saudável e muito tranquilo esse endividamento. E a dívida líquida sobre o EBITDA mostra isso também. Atualmente está em 0,3 e a média da empresa em 0,13. Empresas do setor elétrico costumam ter esse indicador próximo a 13. Então aqui isso é um endividamento muito baixo, justamente porque a empresa ela não precisa de capital intensivo, já que ela tem um modelo de franquias, onde os franqueadores que colocam o capital para o negócio girar e a empresa praticamente só faz o gerenciamento e o acompanhamento desses franqueados. E a liquidez corrente da empresa atualmente está em 1,55 e a média em 2,91. Então a empresa também está com esse indicador
indicador muito bom. Como esse indicador está acima de 1, a empresa ela tem condições de pagar todas as dívidas de curto prazo, então a empresa está muito bem estruturada e folgada financeiramente. E a margem líquida da empresa atualmente está em 14,71%, a média da empresa em 10,63%, então a margem líquida acima de 10%, na minha opinião, é muito boa, e a empresa ela está com uma margem muito interessante. Como vocês podem ver, no ano passado ela sofreu bastante, a pandemia ela acabou afetando a empresa, depois eu vou mostrar o lucro da empresa, ele diminuiu bastante, a pandemia ela trouxe um aumento de custos e uma diminuição das margens, então isso afetou bastante a empresa, mas mesmo assim ela ainda tem uma média acima de 10%, o que mostra uma empresa muito bem gerida e muito saudável. Outro indicador então é o ROI, atualmente está em 16,6% e a média da empresa em 22,54%. E aí de novo esse indicador foi bastante afetado pelo ano de 2020, quando a empresa só teve um ROI de 3,6%, justamente por tudo que eu já falei para vocês. A pandemia afetou bastante a empresa, assim como várias outras, então isso acaba diminuindo um pouco a média, mas ainda assim é uma média muito alta, e inclusive o indicador atual, mesmo sendo menor do que a média, ainda é uma rentabilidade muito interessante. E o ROIC também é um indicador que está excelente, atualmente a empresa está com um indicador de 14,63% e a média da empresa em 18,14%. E também o ano de 2020 afetou bastante a empresa e acabou diminuindo a média, então a empresa tem uma média muito alta, e isso mostra que o retorno sobre o capital investido da empresa ele é muito bem empregado e dá um retorno muito interessante. E aqui então o dividend yield, atualmente o dividend yield da empresa está em 1,08% e a média em 2,06%. Olhando aqui para a média e para o indicador atual, vocês já podem perceber que não é uma empresa grande pagadora de proventos, e sim que ela está mais focada no crescimento e em comprar novos negócios, então não tem tanto lucro para ela poder distribuir para os acionistas. Pelo menos até o momento ela não é uma grande pagadora de proventos, e sim uma empresa de crescimento. Mas mesmo com esse modelo, ela ainda teve alguns anos com um dividend yield bem interessante, como por exemplo em 2015, 2016 e 2017, quando esse indicador foi acima de 3%. Mas como foi só esses 3 anos, não qualifica ela como uma grande pagadora de proventos. E aqui então eu trouxe o payout da Arezzo. Como vocês podem ver, a empresa atualmente ela está com um payout de 22,33%. É claro que o ano ainda não acabou, então ela pode pagar mais proventos e aumentar esse indicador, mas a média então da empresa está em 66,4%, o que é um payout bem alto para uma empresa que foca bastante em crescimento. Inclusive em 2020 a empresa pagou mais de 100% de payout, então mostrando que a empresa, apesar de ter uma estratégia de crescimento comprando outros negócios, ela não deixa de se importar com o acionista e ainda distribui boa parte do lucro dela. E aqui então um dos pontos mais interessantes na minha opinião, que é a receita líquida e o lucro líquido da empresa. Como vocês podem ver, a empresa desde 2009 ela praticamente tem um crescimento da receita líquida e do lucro líquido, justamente esse tipo de empresa que eu busco. Em 2009 a empresa tinha uma receita líquida abaixo dos 500 milhões de reais, e em 2019 ela bateu o recorde dela, passando de 1,5 bilhão de reais. Em 2020 ela também superou 1,5 bilhão de reais. Então isso dá um crescimento de mais de 3 vezes na receita líquida desde 2009 até o ano de 2020. E o lucro líquido também teve um crescimento bem interessante. Ele cresceu de 2008 de pouco mais de 48 milhões para em 2019 atingir mais de 160 milhões. Então também um crescimento de mais de 3 vezes comparando esse período. E aí em 2020 então a empresa teve uma queda bem brusca desse lucro, justamente pela pandemia que afetou bastante a empresa. Como vocês já viram antes, as margens, a rentabilidade sofreram bastante também, e aí ela teve um lucro de aproximadamente 48 milhões de reais, idêntico então ao ano de 2009. Mas mesmo com essa queda eu vejo como positivo. Várias empresas da bolsa tiveram prejuízos gigantescos, e a Arezzo, apesar de toda a dificuldade, ela ainda conseguiu trazer retorno e trazer lucro. Então isso é muito importante, e eu vejo que a empresa teve uma resiliência e um trabalho muito bom para conseguir manter esses resultados positivos. Olhando do ano de 2009 até 2019, é esse tipo de empresa que eu busco, com crescimento constante ano após ano na receita e no lucro líquido. E aqui então os destaques da empresa: a força do digital, que foi grande responsável pelo crescimento da Arezzo e que ajudou a empresa a manter os resultados positivos. Então foram mais de 292 mil novos clientes captados no segundo trimestre de 2021, o que deu um crescimento
de 71% na comparação com o segundo trimestre de 2020. A empresa também trabalhou forte na reativação de clientes, foram 294,7 mil clientes reativados, isso dá um crescimento de 123% na comparação do segundo trimestre de 2020, um crescimento de 100% na receita, retire e entrega pela loja, na comparação com o primeiro trimestre de 2021, e mais de 3,2 milhões de clientes ativos na base, além de 34% de participação total dos apps na receita web, o que dá então um crescimento de 143% na comparação com o segundo trimestre de 2020. E aqui então o destaque é a receita bruta de 705,6 milhões de reais, um aumento então de 208,3% na comparação com o segundo trimestre de 2020 e um aumento de 44,2% na comparação com o segundo trimestre de 2019, que é o que é mais importante, já que em 2020 os resultados foram muito afetados. Então é interessante puxar essa comparação mais com o ano de 2019, e o crescimento do e-commerce então foi de 17,8% na comparação desse segundo trimestre de 2020 e de 253,9% na comparação com o segundo trimestre de 2019, e manteve então o patamar elevado de receita no trimestre, 175,2 milhões de reais, e o crescimento do multimarcas de 383,6% na comparação com o segundo trimestre de 2020 e 69,7% na comparação do segundo trimestre de 2019, mantendo então o patamar elevado de receita no trimestre de 182,3 milhões de reais. E aqui então vocês podem ver no gráfico exatamente cada parte do negócio da empresa e o que ela trouxe no resultado da receita bruta. A parte de franquias, do e-commerce, lojas próprias, operação nos Estados Unidos e o multimarcas. Então trouxe um resultado bem consistente e um crescimento muito grande na comparação com os trimestres dos anos de 2020 e 2019. Então mostrando que a empresa está crescendo muito forte, apesar de todas as dificuldades que ela acabou passando. A empresa também teve uma receita em ferramentas digitais, mais o app da vendedora nos últimos 12 meses de 625,2 milhões de reais. Foram 205 milhões de reais só no segundo trimestre de 2021, então mostrando um resultado muito forte da empresa. A digitalização dos negócios e das operações, com uma manutenção do alto patamar de receita alcançada em 2020, então totalizando 174 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, o que totaliza então 681,2 milhões de reais nos últimos 12 meses. Além disso, a empresa tem um forte crescimento na base de clientes digitais, mais de 903,4 mil clientes digitais ativos com compras nos últimos 12 meses, frequência média de clientes superou níveis pré-pandemia e o relacionamento digital alavancou as vendas omnichannel. Então a base de clientes ativos no web mais omnichannel aumentou 69,3% na comparação do segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020, e a frequência média de compras trimestral aumentou 7,1% na comparação do primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, e 32,7% das vendas das lojas físicas foram influenciadas via contato digitais pelo app da vendedora, e o NPS então de 82, mantendo alto nível de satisfação dos clientes. Então mesmo com esse crescimento muito forte na parte digital, a empresa ainda conseguiu manter um alto nível de satisfação do cliente. Isso é muito importante para continuar fidelizando esse cliente e trazendo resultados para longo prazo. E aqui então destaques da Troque no segundo trimestre de 2021, 720% de aumento nas peças processadas na comparação com o segundo trimestre de 2020, um aumento de 125% no Cross GMV na comparação com o segundo trimestre de 2020, aproximadamente 50% no Take Rate, aumento de mais de 25% no ticket médio pedido na comparação do segundo trimestre de 2020, um aumento de 162% no número de usuários na comparação do segundo trimestre de 2020 e 57% de vendabilidade das peças captadas em 30 dias. Então isso aqui mostra que a empresa consegue girar mais do que a metade do estoque nos primeiros 30 dias. Além disso, então a empresa teve uma economia de 550 milhões de litros de água e 5 das 10 marcas mais vendidas são do grupo, e uma nota no Reclame Aqui de 9,6, o que é uma nota nível ótimo. Então pessoal, eu não sou investidor da Arezzo, mas eu entendo que a empresa é um negócio muito bom, é uma empresa muito interessante e particularmente eu ainda não entrei nela por alguns motivos. O principal é que a empresa ela não está tão barata, olhando para os indicadores dela, ela teve uma grande valorização desde a pandemia, então
então isso acabou tornando a ação um pouco cara. Ela caiu de novo um pouco, mas eu ainda acho que ela está num preço um pouquinho elevado. Mas na questão da qualidade, com certeza é uma empresa muito boa. Para mim é a melhor empresa desse segmento. Ela não é então uma grande pagadora de proventos, como eu mostrei para vocês, ela é uma empresa de crescimento e ela cresce através das franquias dela e comprando outros negócios no segmento de vestuário e ganhando então market share e crescendo ainda mais. Ela tem uma estratégia muito boa com algumas das empresas mais focadas para os clientes com uma renda menor e outras empresas como a Alexandre Birman, que é só para o público A, que é clientes com mais poder aquisitivo. Então ela tem uma rentabilidade muito maior nesse modelo de negócios, mas ela atinge também classes sociais mais baixas para ela poder rentabilizar todas essas cadeias. Mas eu vejo como muito positivo empresas que focam na classe A e B, porque essas classes têm mais poder aquisitivo e aumentam a rentabilidade da empresa. Bem diferente de empresas que trabalham mais com classes baixas, como C e D, por exemplo, onde a rentabilidade tem que ser menor, porque esse cliente ele foca mais no preço. E aí as margens são menores e não é então o caso da Arezzo. Ela tem algumas marcas um pouco mais em conta, mas a maioria das marcas dela são de ticket mais alto, então focado mais nas classes A e B. Eu ainda não investi nela porque eu acho esse setor um pouco complicado e pelo preço atual dela, além de que eu já tenho várias empresas no meu portfólio e eu tô tomando bastante cuidado para não pulverizar demais a minha carteira. Lembrando sempre, pessoal, que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, eu só trouxe aqui indicadores e informações importantes para vocês e além disso eu dei a minha opinião sobre o que eu penso da empresa. Então utilizem esse vídeo só como um complemento de estudo para ajudar na análise de vocês e para chegar numa conclusão se vale a pena investir ou não na empresa. Eu peço de novo para curtir esse vídeo, isso é muito importante para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a esse conteúdo. Eu peço também para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!